A decisão caiu como uma bomba em Washington. Durante décadas, a China manteve uma relação estratégica com empresas americanas de semicondutores, especialmente a Intel, que fornecia grande parte dos chips usados em servidores, centros de dados, laptops, universidades, infraestrutura digital e até sistemas de segurança governamental chineses. Mas agora, de maneira clara, pública e agressiva, a China anunciou que está cortando laços com a Intel, de forma definitiva e irreversível. A justificativa oficial do governo chinês foi segurança nacional e soberania tecnológica. Mas nos bastidores o que se fala é que esse é um dos maiores golpes já desferidos contra a influência tecnológica dos Estados Unidos no continente asiático. E o mais surpreendente, a China não apenas rompeu com a Intel, como anunciou a substituição completa por duas empresas nacionais, a Huawei e a SMIC. O recado é claro: a China está pronta para andar com as próprias pernas, sem depender de chips americanos. E mais do que isso, está preparada para liderar. O que parecia impossível há alguns anos agora é realidade. A Huawei, depois de sobreviver a diversas sanções, bloqueios e tentativas de isolamento, se reinventou, investiu bilhões em P&D, contratou engenheiros de elite, criou centros de desenvolvimento de chips em Xangai, Shenzhen e Pequim, e agora entrega processadores que não só competem com os americanos, como superam em alguns casos. E a SMIC, Semiconductor Manufacturing International Corporation, que antes era vista como uma fábrica de segunda linha, ganhou prioridade máxima no planejamento industrial da China. Com o apoio direto do Partido Comunista, recebeu incentivos massivos, acesso a matérias-primas estratégicas, licenças especiais para importação de equipamentos avançados e parcerias com universidades que formaram milhares de novos engenheiros especializados. Agora, com uma arquitetura de 7 nanômetros em produção doméstica, a SMIC deixou de ser uma promessa e passou a ser realidade, um pilar da independência chinesa. E o corte com a Intel não é simbólico, é estrutural. Empresas estatais foram obrigadas a cessar qualquer compra direta ou indireta de componentes da Intel. Órgãos do governo receberam ordem para substituir, em até 12 meses, todos os sistemas com chips americanos, servidores de bancos, redes de telecomunicações, computadores em escolas, tudo será migrado para processadores Huawei e SMIC. Uma revolução silenciosa, mas imensa. O impacto nos Estados Unidos foi imediato. As ações da Intel despencaram em questão de horas. Investidores, assustados, começaram a vender papéis com medo de que outros países sigam o mesmo caminho. E o governo americano entrou em modo de contenção de danos. Reuniões de emergência foram convocadas entre a Casa Branca, o Departamento de Comércio e seus de grandes empresas de tecnologia. Porque o que está em jogo agora não é apenas dinheiro. É liderança global. Por anos, os Estados Unidos dominaram a cadeia de semicondutores, com empresas como Intel, AMD, Nvidia, Qualcomm, garantiam que qualquer país que quisesse avançar tecnologicamente teria que, em algum momento, depender de chips americanos. Isso dava poder, influência, controle. Mas agora, com a China quebrando essa dependência, o tabuleiro muda. O murro na cara dos Estados Unidos não foi apenas econômico, foi político, foi geoestratégico. Mostrou que a era da dependência tecnológica unilateral acabou e que novas potências estão prontas para assumir protagonismo. Para a China, essa mudança é parte de um plano muito maior: a autossuficiência total em tecnologia até 2030. E esse rompimento com a Intel acelera drasticamente essa meta. A nova geração de laptops chineses, por exemplo, já está saindo de fábrica com processadores Kirin da Huawei e gráficos integrados de última geração. Centros de dados estão migrando para soluções de IA feitas na China, com frameworks e plataformas próprias. Até mesmo sistemas operacionais alternativos ao Windows estão sendo instalados em larga escala, com suporte total da administração pública. Os estudantes chineses já estão aprendendo programação em sistemas locais. Os militares, por sua vez, estão equipando satélites, radares e centros de comando com chips 100% nacionais.
E tudo isso faz parte de uma estratégia coesa, planejada, com anos de antecedência. Nos corredores do Pentágono e da Shaw, a preocupação agora é máxima. O medo é que essa quebra com a Intel seja só o primeiro dominó, que outras empresas sigam o mesmo destino. Qualcomm, Broadcom, até a Nvidia estão na mira. E se a China conseguir substituir completamente a cadeia de fornecimento americano, os Estados Unidos perderão não apenas o mercado, mas o poder de influência. E perder influência sobre 1,4 bilhão de pessoas, com a segunda maior economia do mundo, significa perder muito mais do que lucros. Significa perder relevância. O curioso é que tudo isso começou como uma tentativa dos Estados Unidos de conter a China. Sanções, bloqueios, lista negra, pressão sobre aliados para não usar Huawei, proibição de vendas de chips de alta performance. Mas o efeito foi o oposto. A pressão forçou a China a investir, desenvolver e crescer por conta própria. E agora, ela não apenas se libertou da dependência, como está construindo uma alternativa global. Um sistema paralelo. Uma nova rede, em alguns setores, como telecomunicações 5G e redes ópticas, a Huawei já lidera o mundo. Em IA, os avanços são rápidos. E com a SMIC crescendo e produzindo chips cada vez mais sofisticados, é só uma questão de tempo até que a China domine também a microeletrônica. Para muitos analistas, o corte com a Intel é o ponto de inflexão. É o momento em que a China declara, sem meias palavras: não precisamos mais de vocês. E isso muda tudo. A Intel, por sua vez, tenta minimizar. Lançou comunicados dizendo que a parceria com a China sempre foi sólida e que continuará, oferecendo tecnologia ao mercado global. Mas a verdade é que, sem o mercado chinês, uma fatia enorme de suas receitas evapora. E com o crescimento de rivais locais, talvez ela nunca mais recupere esse espaço. A China está construindo seu próprio ecossistema digital. E não há como impedir. Os Estados Unidos podem tentar sanções, podem pressionar aliados, podem investir bilhões em fábricas domésticas. Mas o tempo está passando. E a China está correndo. Rápido. Muito rápido. A mensagem do corte com a Intel é clara. É direta. E é simbólica. Não precisamos de vocês para crescer. E esse talvez seja o maior medo dos Estados Unidos. Porque eles sabem que, agora, o mundo tem escolha. E o monopólio tecnológico americano, pela primeira vez em décadas, está ameaçado de verdade.